Beleza, pessoal? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Thiago e nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre potenciação. Lembrando que a gente vai aprender só algumas definições e uma generalização. Não serão aprendidas todas as propriedades nessa aula, ok? Vamos lá. Definição. O que é uma potência em si, né? A potenciação é uma operação matemática que compreende o produto de fatores iguais. O que quer dizer produto, professor? Produto é o resultado de uma multiplicação. Fatores são os termos da minha multiplicação, ok? Vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Ó, 2 e o 4 aqui. Lembrando que esse 2, em matemática, na parte de potenciação, chama-se base. O número 4 a gente chama de expoente. Expoente. Beleza? E o que isso representa? Representa uma multiplicação, né? Um produto de fatores iguais. Quais são esses fatores? Se nós temos 2 elevado a 4, quer dizer que o 2 está se repetindo 4 vezes na operação de multiplicação. Olha só, 4 vezes. 4 vezes. Esses daqui são os fatores. Esse 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é chamado de fator. Tudo bem? Fatores. Perfeito? Professor, qual que é o resultado dessa conta? Basta você fazer 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Esse 16 aqui que a gente chama de potência. Tá bom? Perfeito? Professor, por que eu não faço mais fácil aqui? Ó, pego 2 vezes 4, né, que fica mais fácil aqui. 2 elevado a 4, 2 vezes 4, que dá 8. Dá o mesmo resultado? Dá o mesmo resultado? Não. Então, não é válido isso. Quando a gente tem potência, não é fazer o valor aqui de cima um vezes o outro. Vou até apagar aqui com a minha borracha. Isso não existe, tá bom? Não faça isso. Vamos lá. Bom, aqui a gente vai falar sobre a leitura das potências. Como que a gente fala o nome de cada potência de uma maneira correta, certo? A leitura de uma potência é feita de acordo com sua base e também o seu expoente. Perfeito? Então, quando nós temos a potência assim, ó, 2 e o 4 aqui em cima, a gente está falando o seguinte, que é o número 2 elevado, ele está lá em cima, 2 elevado à quarta potência. Quarta potência. Certo? Ou a gente poderia falar assim também, 2 elevado a 4, que eu acredito ser mais fácil, é o que eu costumo falar, 2 elevado a 4. E quando nós tivermos assim, ó, 7 e o 5 aqui, vamos falar 7 elevado à quinta potência. Ou 7 elevado a 5, tudo bem? E esse outro aqui, 5 elevado a 10, 5 elevado à décima potência, ou 5 elevado a 10. Beleza, pessoal? Temos outras que são mais usuais e recebem nomes diferentes. O caso do expoente 2 e 3. Como assim, professor? Olha só, 5 elevado a 2. Eu não vou falar 5 elevado a 2 ou 5 elevado à segunda potência. Eu posso falar 5 ao quadrado. Ao quadrado? É, 5 ao quadrado. Eu posso também escrever assim, ó, 10 ao quadrado. Então, vai ser 10 ao quadrado. E também quando nós temos o expoente 3, que é o caso de 2 elevado a 3, nós lemos da seguinte maneira, 2 ao cubo. 2 ao cubo. Beleza? Nós também temos 4 elevado ao cubo. 4 ao cubo. Perfeito?
Essas duas vêm de uma relação que, se a gente analisar geometricamente, é dessa maneira. O que seria esse quadrado e o que seria esse cubo? Vou até arrastar um pouquinho aqui para o canto. Aqui. Beleza? Então, nós temos aqui um quadrado. Esse quadrado grande aqui tem quantos quadradinhos de base? Ele tem 3 valores de base e também tem 3 valores na altura, certo? Se a gente for calcular a área, eu vou calcular a base vezes a altura, ou seja, 3 vezes 3. 3 vezes 3 é a mesma coisa que eu posso representar por esse valor aqui, ó. 3 e o 2 em cima, 3 ao quadrado. Por isso que a gente fala quadrado, porque é como se fosse calcular a área de um quadrado. Professor, e o cubo, né? O cubo vai ter 3 dimensões, a altura, largura e a profundidade. Então, olha só, esse meu cubo aqui, ele é formado por 2 pecinhas de base, 2 pecinhas de base, 2 pecinhas de altura e 2 pecinhas de profundidade. Se eu fosse calcular dessa vez o volume, nós iríamos calcular dessa maneira. É 2 vezes 2 vezes 2, certo? Que no caso aqui, 2 vezes 2, 4 vezes 2 daria 8, volume. E eu posso representar esse volume por 2 elevado a 3, ou também posso chamar de 2 ao cubo, porque ele representa o cálculo de volume de um cubo. Perfeito? Vamos agora falar um pouquinho sobre generalizações. Não são as propriedades fundamentais da potência, são apenas generalizações que a gente deve levar em consideração para estudarmos aí sim as propriedades das potências. Algumas generalizações são importantes para o cálculo de potência. Quando o expoente é 1, a potência é igual à própria base. Como assim, professor? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 20 elevado a 1 é o próprio 20. 7 elevado a 1 é o próprio 7. Menos 2 elevado a 1 é o próprio menos 2. Ou seja, qualquer número elevado a 1 é ele próprio. Beleza? Vamos para o próximo slide. Quando a base for 1, a potência resulta em 1. Ou seja, 1 elevado a 10 é o próprio 1. Vai multiplicar, não vai? 1 vezes 1 vezes 1, que dá o próprio 1. 10 vezes aqui, né? São 10 vezes. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Qualquer número vezes 1, 1 vezes 1 sempre vai dar 1. Não interessa a quantidade que você está trabalhando. Então, se eu tiver 1 elevado a 3, também vai dar 1 vezes 1 vezes 1, que dá o próprio 1. 1 elevado a qualquer valor é 1, certo? Bom, quando a base for 0, a potência resulta em 0. Então, eu tenho lá 0 ao cubo, né? 0 vezes 0 vezes 0 é o próprio 0. 0 vezes qualquer número, em geral, é 0. Então, não vai fazer diferença quantas vezes eu for colocar o meu 0 em fatores, certo? Então, 0 elevado a 4 aqui também é o próprio 0. 0 elevado a 10, né? 0 vezes 0 vezes 0, né? 10 vezes vai dar o próprio, aqui são 10 vezes, tá bom? Vai dar o próprio 0. Beleza? Nós temos aqui, ó, quando a base for 10, a potência resulta no algarismo 1, seguido da quantidade de zeros indicado pelo expoente. É outra propriedadezinha, digamos assim, outra generalização. Se nós temos, por exemplo, 10 elevado a 5, nós não precisamos calcular dessa maneira 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Certo? Basta a gente fazer o quê? Pegar o 1 e repetir a quantidade de zeros que está aqui no meu expoente. No meu expoente está 5, então eu vou repetir 5 zeros. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. É esse valor aqui, ó, 100 mil. Se meu 10 tiver 10 elevado a 6, eu preciso repetir isso aqui tudo? Não. 1 e vou seguir com 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 milhão.
E se meu 10 estiver lá elevado a 15, certo? É a mesma coisa, 1 e 15 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Já pensou se você tem que escrever na forma de multiplicação igual a gente fez aqui na primeira? Ia dar um trabalhão, né? Agora, sabendo dessa generalização, você consegue resolver os probleminhas de uma maneira mais fácil. Vamos para a última. Ó, quando a base for diferente de zero e o expoente for igual a zero, a potência será igual a 1. Ok? Então, se nós tivermos um número assim, ó, 10 elevado a zero, vai ser 1. Se nós tivermos o número 7 elevado a zero, sempre 1. Menos 3 elevado a zero é 1. Mas, professor, e o zero elevado a zero é igual a quê? É indeterminado, tá bom? Nessa aula nós não vamos entrar muito a fundo o porquê ele é determinado, mas na próxima aula sobre propriedades de potência, a gente vai falar exatamente o porquê esse zero elevado a zero é uma indeterminação matemática. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido os conceitos preliminares de potência e se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com um amigo seu. Um forte abraço. Tchau, tchau.